Paz e graça a todos. Como vocês viram, o dia ainda não clareou, está começando a clarear. E o sol ainda não se fez presente totalmente. Mas desde já eu te convido a você que está do outro lado. Vinde às águas sanadoras. Muito bem, eu espero que Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Está começando aqui mais um vídeo dessa série. E hoje aqui, Bíblia Sagrada em mãos, vamos discorrer de um tema muito polêmico. É um tema que lhe aflige homens e mulheres, os moços e as moças, os mais velhos, os viúvos e os virgens, as donzelas e os mancebos. E esse tema é o casamento. O casamento. Então, desde já eu te convido, se você tiver em mãos a Bíblia Sagrada. Se você não tem a Bíblia Sagrada, eu te peço que você preste atenção nesse vídeo e depois que terminar o vídeo, você anote os versículos e confira. Confira tudo o que você escuta, pense e pondere no seu coração, na sua mente e confira. Não seja simplesmente um ouvinte, mas venha conhecer e ter intimidade com as Escrituras. O tema hoje é casamento. Com licença, vou tirar aqui o chapéuzinho e vou colocar aqui em cima da câmera, como já é de praxe. Casamento. Para que serve o casamento? De onde surgiu o casamento? Por que existe o casamento? Vou fazer uma pequena leitura de 2 ou 3 versículos aqui e depois vamos entrar no tema, tá bom? Então me acompanhe na leitura, já marquei aqui com antemão. Está no livro do Evangelho, né? No livro do Evangelho, no livro 20, capítulo 20, tá? Do Evangelho segundo São Lucas. E o versículo que eu vou ler para vocês aqui hoje, junto com vocês, se você estiver com a Bíblia, é o versículo 34 em diante, tá bom? Vamos fazer a leitura da Bíblia, aqui onde o sol já começou a nascer, vai clarear aqui para mim. Vamos ler essa passagem da Bíblia aqui, com o som das águas, como um som de fundo. O título é a Pergunta sobre a Ressurreição. Então eu vou ler o 34 em diante. Façamos a leitura junto. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículo 34. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Até aqui. Então eu fiz a leitura do 34, 35 e 36 nessa versão aqui, tá bom? Então eu peço que você leia depois. Essa passagem aqui é uma passagem extensa e ela se repete no livro de São Mateus, tá? Você pode achar no livro de São Mateus, um pouco diferente. No Mateus 22, 30, e você também pode conferir lá no livro de São Marcos, no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 12, 25. Então está aqui em Lucas, mas também está em São Mateus e também está em Marcos, tá bom? Mateus 22, 30, Marcos 12, 25 e aqui em Lucas 20, 34. Muito bem. O que é o casamento? Segundo o livro do Gênesis, foi ali que começou tudo. Onde começou essa encrenca toda, as pessoas dizem com um tom de ironia brincando. Começou lá no princípio, começou no começo. O casamento ele foi instituído por Deus para a realização de um plano. Muitas pessoas acham que Deus fez a mulher por dó do homem. Muitos acham que Deus só permitiu que o homem casasse por dó do homem, como se a mulher fosse um objeto.
quando na verdade a mulher é um presente de Deus. E Deus fez o homem, primeiro Adão, depois fez a Eva, primeira mulher, mãe de todo ser vivente. Porque não se achava no meio da natureza que Deus criou uma companheira que completasse Adão. E Deus preparou assim, da sua forma que ele o fez, a Eva. E ele, na verdade, ali naquele momento tão sublime e tão santo, ele diz para os dois: crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei em número e multiplique sobre a terra. Porque a terra não tinha ser humano. Adão e Eva eram os primeiros. Então não havia outra raça, não havia um pré-homem, não existia uma ante-raça, não existia. Então este foi a primeira ordenança que Deus deu para Adão e Eva, né? Crescei-vos, multiplicai-vos, enchei toda a terra. Aí começou o casamento. Em nenhum momento Deus pegou o Adão e a Eva e levou lá, fez uma casinha, fez um cartório, fez um tabelião. Agora eu vou fazer o primeiro tabelião. Agora eu vou fazer o primeiro juiz de paz. Agora farei a primeira testemunha. Depois farei a segunda testemunha para que ela possa dar sua rúbrica embaixo. E prepararei o segundo cartório com o tabelionato para que o tabelião venha e colha as assinaturas e faça um reconhecimento de firma. E deem a sua assinatura embaixo dizendo que o referido é verdade, dou fé. Não, não aconteceu isso. Ele falou: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, passando-se o tempo, apareceu Abraão também. E casou. E a Bíblia fala que casou Abraão e Deus o abençoou. Nota-se que a bênção foi algo automático depois do casamento, para aquele casal. Da mesma forma também Adão e Eva, lá no princípio, Deus os fez e os abençoou. A bênção é automático após a união. Esta união se dá de comum acordo. O casamento realmente ele é para a perpetuação da espécie, para que a espécie não morra mais. Uma planta gera semente, porque um dia a árvore irá morrer. Não porque a árvore ama outra árvore. Está entendendo? Não é porque um passarinho ama a passarinha que ele vai casar com ela. Ele vai casar com ela porque ele vai perpetuar a espécie. E o instinto animal que está em nós, da centelha divina, que veio da centelha divina, do poder do Espírito Criador, ele nos dá essa atração, que chamamos de amor. E que não é um sentimento perfeito. O único amor perfeito, em essência, é o amor de Deus para com os homens. Aquele que Cristo manifestou por você e por mim na cruz. E também aquele amor que é baseado na caridade. Não na caridade de doação de dinheiro ou de mantimento, mas na caridade que ele vem de um amor ágape, um amor que vem de Deus, de Cristo. Não é aquele amor da atração do corpo. Isso é outro sentido. As pessoas acham que o amor ele é o vínculo da perfeição no casamento. E não é. O amor é como se fosse uma corrente de uma bicicleta que liga duas rodas. E conforme a corrente gira, ela vira as duas rodas ao mesmo sentido, tanto para frente quanto para trás. Só que você não pode esquecer de que para que essa corrente mova a roda para frente ou para trás, que ela possa unir essas rodas e movimentá-las, tem que ter um movimento de mãos ali, ou de pés, mas tem que ter um toque. E esse toque não é o amor. Esse toque é o respeito. Se não tiver respeito, logo não funciona o amor. E se o amor não funciona, as rodas não vão nem para frente e nem para trás. Elas ficam paradas. Por isso, existe muita roda sozinha por aí, que não tem corrente e que não tem movimento. E tem roda que anda por aí. Tem roda que anda por aí
e cai aqui, cai ali, e às vezes se encosta ali até se deteriorar. Estou falando na parábola aqui para você entender. O casamento, ele é realmente um mistério para aquele que não conhece a Deus. Para aquele que tem intimidade com a Bíblia Sagrada, com a Escritura, tudo se torna claro, como a luz do sol que agora está começando a vir e clareia aquela árvore caída ali na beira do rio, faz essa bonita, vamos dizer assim, paisagem de fundo deste vídeo. Muitos que estão assistindo a este vídeo já casaram, muitos divorciaram, muitos não casaram ainda e vão se casar. O casamento para a mulher virginal e para o homem donzelo, para o homem mancebo, o homem virgem, o homem puro de coração, o casamento é uma bênção, é um sonho a ser realizado, porque através do casamento você forma ali a sua pequena família, gerando filhos. Aí forma-se a família, porque enquanto não gerar o filho, não é a família no sentido tradicional. Você começa ali uma sociedade com a sua esposa, ela começa uma sociedade com o seu esposo, e o respeito começa a movimentar o amor. E o amor é um sentimento que ele é finito e que ele vai morrer com o tempo. O amor não vai resistir ao envelhecimento da sua pele, ao branqueamento dos seus cabelos. O amor não vai resistir quando começa a aparecer uma barriguinha no homem ou na mulher. O amor começa a se desfazer, porque está atrelado à atração dos corpos, atração física, ao que você gosta, deseja, seu gosto pessoal, aquilo que tem encanto. Então o amor ele não é perfeito. O amor com o tempo começa a ter falhas, a descamar, descascar, cair pedaços. E você tem que manter a chama do seu coração acesa, mantendo sempre o seu amor, o seu respeito pela sua esposa ou pelo seu esposo em dia, tratando com benevolência, com carinho, não mentindo, sendo sincero, sendo sincera. Se você mentiu, enganou seu esposo ou sua esposa, qualquer coisinha pequena ali, chega e fale, olha, eu fiz errado. Quero te falar, eu te enganei. Nem que você dê risada ali, em tom de ironia, mas chega, prepara o ambiente, o terreno e fala, confessa. Porque uma coisinha tão pequenininha pode acender um fogo, uma briga, uma discussão. Casamento é respeito, casamento é amor, casamento é união. Muitos jovens, ou não tão jovens assim, não querem se casar porque não querem responsabilidades. Porque casamento é responsabilidade. Casamento é honrar a pessoa que você tirou da casa, do pai, da mãe, seja homem, seja mulher. A pessoa que você tirou daquela casa tem que ser honrada. E aquela família também tem que ser honrada, porque através de um bom casamento, um casamento íntegro e sincero, você dará testemunho para aquelas famílias e para quem está de fora. Casamento é muito importante. Ele é essencial para quem, por exemplo, vai ocupar uma posição de ministerial em qualquer igreja. Se você tem desejo de ser um líder religioso de uma igreja, um conselheiro espiritual de uma igreja, um representante de uma igreja para ajudar a sociedade a se desenvolver, para que você possa fazer um trabalho evangelístico ali e cultuar a Deus na beleza da santidade, trazendo sempre instrução e conhecimento ao povo, é necessário que você seja casado. Ah, mas eu não quero me casar, não tenho necessidade física, biológica, eu tenho um problema hormonal, uma disfunção, alguma coisa assim, nunca senti desejo, não sou magoado, não sou magoada, mas eu não quero, assim, casar. Então você também pode exercer funções ministeriais, de liderança inclusive, pode sim, mas a Bíblia nos recomenda que para o encabeçamento da igreja, para a liderança total da igreja ali, mediante a comunidade toda, a necessidade de que a pessoa que esteja à frente do trabalho seja casado, para dar bom exemplo para os de fora, porque a igreja representa uma família. Começa a ser uma família, que é a família particular sua, ela se estende para os seus parentes e
toda a comunidade da igreja e se estende para aquela família maior, que é a cidade, que é a vila, que é o bairro que você mora. Então todos nós somos família, família de Deus. Então é necessário que, se alguém vai exercer o posto máximo de cargo de liderança para representar a igreja mediante toda a sociedade, ele seja casado, para que não haja ali empecilho e ninguém lance em rosto a sua imperfeição, a solteirice, ou os seus filhos ou filhas, que infelizmente muitas vezes não se comportam adequadamente com os ensinamentos cristãos. Você tem que ser uma pessoa exemplar para esse caso. Mas esqueça agora, por momento, o ministério eclesiástico, as funções ministeriais eclesiásticas, e se atente à vida particular. Se atente ao amor. Por que muitas pessoas entram em depressão, entram em tristezas profundas, melancolias, brigas familiares, desavenças? Porque muitas vezes as pessoas não têm amor pelo próximo. E essa falta de amor pelo próximo, que a gente chama de empatia, ela às vezes é natural. Por que ela é natural? Porque você já tem dentro de você um pré-definido, um preconceito do que é a pessoa boa ou ruim. Se a pessoa usa uma calça marrom, você já não gosta dela porque ela tem a calça marrom. Se a pessoa corta o cabelo mais curto, você não gosta dela porque você odeia cabelo curto. Então você vai fazer uma pré-definição da pessoa, ter um preconceito, porque você já definiu na sua cabeça, antes de conhecer e ter um relacionamento com aquela pessoa, que aquilo você não gosta. O meu gosto é assim, assim, ninguém me muda e ponto. É assim que as famílias ruem. As sociedades se desfazem e a intriga entra. Porque você muitas vezes já tem definido dentro de você o que você acha que é o certo e errado e que é o teu gosto particular e você fica irredutível, ninguém te muda. Muito bem. Naquele texto que a gente leu aqui na Bíblia Sagrada, há algo muito estranho que as pessoas passam batido ali e não conseguem compreender, mas depois com uma leitura ou outra elas vão assimilando a ideia e vão entendendo o que é o casamento. Quando Cristo estava ali naquela situação, chegaram aqueles homens perversos e queriam pegar Jesus Cristo ali, fazer uma pegadinha para poder acusá-lo ou repreendê-lo diante da comunidade. E fizeram a seguinte questão: que uma mulher casou-se com um irmão, né, um determinado amigo, irmão, né, da igreja ali, da comunidade, vamos dizer assim, um adepto da comunidade, um membro da comunidade. Ela se casou com ele, mas ela não teve filhos com ele, e aconteceu que ele faleceu. E o costume da época é que o outro irmão substituiria aquele irmão no casamento, tomaria ela por esposa, para que desse continuidade ao nome do falecido. E isso é machismo, tá, pessoal? Esse sistema patriarcal é machismo para nós hoje em dia. Na época era cultural, mas também, apesar de ser cultural, não deixa de ser machismo. Mas tudo bem. Então o segundo irmão, nessa hipótese, se casa com a mesma mulher, tomando ela como sua esposa, e vive com ela um determinado período, que ninguém o sabe, e ele também vem a falecer sem deixar filhos para ela, ou seja, sem deixar descendência para sua linhagem, sua genética, a sua família. E assim os irmãos foram se casando, foi se casando com ela e falecendo, se casando com ela e falecendo. 7, na suposição que eles fizeram, 7 irmãos distintos casaram com a mesma mulher para gerar a ela uma descendência e assim cobrir de honra o nome do primeiro que faleceu. E aconteceu que os 7 se casaram com ela e os 7 faleceram. E passou-se o tempo e ela também veio a morrer, porque uma hora nós vamos morrer. Numa hora o teu esposo vai morrer, uma hora você vai morrer, o teu esposo vai ficar, uma hora sua esposa vai embora, irmão, e você vai ficar aí. E o que acontece é que morreram os 8, os 7 maridos e a esposa. E aí lançaram-se a pergunta ao mestre, com toda malícia e com toda, vamos por dizer assim, subjetividade,
lançaram aquela pergunta. E então, mestre, de quem será essa mulher lá no céu? Na ressurreição, na vida futura, no céu, vamos dizer assim, no céu. Com quem que essa mulher vai se casar? Com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, hein? Ou ela vai se casar com todo mundo? Olha só que perguntinha que fizeram para o mestre. E o Senhor Jesus fala assim para eles. Jesus respondeu, vocês estão errados, vocês erram por não conhecer a Escritura, estão errados. Na ressurreição, não haverá casamento. Não haverá casamento na ressurreição. Porque aqueles que ressuscitaram, que hão de ressuscitar para a vida eterna, já serão filhos de Deus. Porque para você ressuscitar para a vida eterna, você está salvo, né? Está salvo, então você já é um filho de Deus. E lá não haverá morte. E se não haverá morte, não há por que perpetuar a espécie. E se não há por que perpetuar a espécie, o seu corpo, a sua vida, o seu novo corpo será angelical. Você terá um corpo de anjo. Não terá essas necessidades. Então lá todos seremos irmãos. Não haverá necessidade dos prazeres da terra, da carne. Não haverá todo tipo de sentimentalismo da forma que nós levamos, né? Nós muitas vezes pegamos os sentimentos e jogamos lá em cima. Então o Senhor deu aquele apanhado. E eles não tiveram resposta para ele. Não tiveram resposta para ele. Porque ele mostrou para eles a realidade. E aí? O que você acha disso? Tem gente que até não concorda com Cristo. Tem gente que não concorda com o Senhor Jesus Cristo. Ah, eu não concordo. Eu acho que no céu eu vou achar minha mulher lá, e ela é minha e não vai ser mais de ninguém. Eu acho que eu vou achar meu marido lá, e meu marido tá lá, e ele vai ser meu e não vai ser mais de ninguém. Não concordo. Se o céu não for assim, nem quero ir pro céu. Tem gente que fala isso. Já escutei isso até. A vida futura, no céu, a vida eterna, ela será uma vida gloriosa. E eu nem vou usar o termo santificação, porque ele seria mais sublime. Santificação seria separado de pecado. Então estamos na terra, onde nessa terra há necessidade de você santificar, se separar do pecado, porque o pecado existe. Mas lá nem pecado vai existir. Muito menos nenhum sentimento nefasto. Lá será glorioso. E não existe uma palavra que a gente possa, vamos dizer assim, em perfeição, admitir como será a nossa vida, nesta vida futura, com Cristo Jesus, Senhor nosso. Então o casamento, para você que está hoje aqui nessa terra, ele tem a função de perpetuar a espécie, te dar embasamento para você viver, para que um ande junto com o outro. Assim como o apóstolo Paulo nos deixa relatado, que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E claro, as pessoas se amando, se respeitando, tendo filhos, com sujeição, elas prestam testemunho diante de uma comunidade. Um casal bem ajustado, ele prospera até financeiramente, porque quando um está trabalhando, o outro também está. Quando um não está em casa cuidando da casa, o outro está trabalhando. Quando o filho precisa de tal necessidade, revezam entre eles o cuidado das filhas. Assim como na natureza, os pássaros tratam dos seus filhos e cuidam do seu ninho em comum acordo, também o ser humano tem esse dever que é sagrado, de zelar pela família. Por isso que a instituição do casamento, ela é uma instituição sagrada, porque a família é uma instituição santa, que não deve ser quebrada. E como poderá uma família persistir sem o amor? Elas se tornam famílias de fachada, famílias improdutivas, geram filhos e filhas que muitas vezes, eles, na sua maioria, exceto pequenas exceções, né? Exceto pequenos casos, a maioria dos familiares de casamento de fachada são pessoas fracassadas espiritualmente e casam-se, quando se casam, em casamentos fracassados de fachada. Então hoje o conselho que eu te dou hoje, pela leitura dessa palavra, explanação sobre o casamento é: ame o seu companheiro, sua companheira, seu esposo, sua esposa. Respeite. Saiba perder.
Saiba perder, saiba escutar mais do que falar. Conversem, não alterem a voz. Alterou a voz, saia de perto, vai para o outro lado. Deixa a pessoa esfriar a cabeça. Casamento é isso. Casamento é convivência, é jogo de cintura, é sabedoria. Mas se você não convém casar do que abrasar, se você não tem essa necessidade e quer ficar celibatário, solteiro pro resto da vida, solteira, faça. Sua vida será mais difícil. Suas conquistas serão mais difíceis. Agora, existe uma passagem bíblica que diz que o marido, ele cuida das coisas de como agradar a mulher. E a mulher cuida das coisas de como agradar, o jeito de agradar o seu marido. E a pessoa solteira, realmente, ela tem mais tempo para se dedicar à oração, a viver em comunhão, mente com Deus. Está em total contato com Deus, né? Se a pessoa for cristão. Porque tem solteiro que muitas vezes não vive o cristianismo. Ele vive o pecado, os prazeres, a luxúria. E essas pessoas são pessoas infelizes, que nunca se completam. Mas se você é solteiro, solteira, viúvo, viúva, eu te dou o conselho. Permaneça viúvo e viúva, para não dar mau testemunho à comunidade. Quer casar de volta? Você não vai dar mau testemunho? Vai levar até o final? Case de volta. Mas conheça bem a pessoa, estejam de comum acordo para viver uma vida íntegra, tá bom? Nesta terra. Porque afinal de contas, lá em cima no céu, você não vai casar de volta. Não vai fazer diferença você casar de novo aqui. Mas vivam com amor, com integridade, dando testemunho, sendo pessoas exemplares para a comunidade. Mais uma vez, solteiro, viva respeitando o seu corpo, respeite a tua vida, respeite a tua família, dê honra a quem te deu honra. E quem te deu honra foi Cristo Jesus. Ele te permitiu que você viesse a essa terra, e você nasceu, e você se formou, e você se fez ser vivente. Criatura pensante, e muitas vezes se acha mais inteligente que o próximo, se acha perfeito já, madura é o suficiente. Respeita o teu corpo, respeita a tua família, respeita o teu nome, respeita a tua comunidade, respeita o teu Deus. Bem, encerramos aqui hoje mais este capítulo da série Vindas Águas. Eu espero que Deus abençoe você e a sua família, se você é casado. Se você não é casado, que Deus abençoe você e a tua vida também, solteiro, solteira. E nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se assim Deus permitir. Se for vontade de Deus, nos veremos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. A paz e a graça de Deus estejam com todos vós.